Salve, salve, estimado, estimada irmã em Cristo. É com prazer, é com alegria que te recebo mais uma vez aqui, né? E nós juntos aí entoarmos cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Por que isso? A própria palavra fala, né? Quando entrai pelos seus átrios, entrai com cânticos de hinos e louvores. Tem algum? Tem. Vem cantar comigo assim, ó. Ó, vem, vem, vem. Venha à igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Ó, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Amém? Que bom! Vivente, como diz o gaúcho, né? E eu sou gaúcho, glória a Deus por isso. Eu te convido a um assunto que eu não sei se já chegou até ti, mas um irmão, um amigo lá de Rondônia chamado professor Fernando. Ele é teólogo e ao mesmo tempo é professor aí. A gente discutiu um assunto há um bom tempo atrás aí, falando sobre a primeira igreja instituída por Deus. Será que essa igreja está na Bíblia? Será que essa igreja passou a existir fora da Bíblia? E aí? Vem comigo, Deuteronômios capítulo 32, verso 4, tem uma introdução para nós aí. Aqui diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Bom, a gente já tem aqui um norte sabendo que a rocha significa Jesus. Mas ele também falou de caminho. Todos os seus caminhos são perfeitos. Então a gente já tem aqui uma base para a gente começar, pelo menos aí, a falar de um assunto do qual eu quero te convidar para abrir no livro de Atos, capítulo 16, verso 17, que ainda continua falando sobre caminho. Olha só. Segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 32, verso 4? Todos os seus caminhos são juízo? E aqui uma mulher tomada por um espírito imundo que lhe dava condições de adivinhar coisas que acontecia ou que ia acontecer, né? Que acontecia não, que ia acontecer, trazendo lucro aos seus senhores. E o contexto vocês lembram bem aí, né? Que Paulo, chegando nessa cidade, esses homens armaram aí um grande cerco contra Paulo e ele acabou apanhando e indo preso também, né? Mas o contexto nosso aqui é saber qual é a primeira igreja instituída por Deus. Então a gente já viu em dois momentos aí a palavra caminho sendo levantada, né, em meio às pessoas que estavam aqui no contexto, né. Agora, Atos capítulo 19, verso 9, diz assim, ó: Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, com o coração endurecido, tá? E descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, o que a gente tem aqui? A palavra sendo anunciada a algumas pessoas, né? E essas pessoas com o coração endurecido passaram ainda a falar mal do caminho. É como se tu estivesse ensinando doutrinas, né, da palavra, que é interessante isso, né? Algumas pessoas e te identificam, eu sou da igreja tal. E as pessoas começam, além de endurecer o coração para a palavra de Deus, começam a falar mal da tua igreja. Opa, já até dei spoiler do assunto aqui, né? Caminho, igreja, opa. Desde o Antigo Testamento até aqui tem muitas outras passagens, tá, gente? Salmos, a gente vai ter Êxodo, todos esses capítulos aí dos livros anteriores falando sobre caminho. Mostra-me o teu caminho, eis o caminho, entende? Então vamos lá. Queria te convidar aí para abrir no livro de Atos também, Atos capítulo 22, verso 4, que diz assim: Persegui este caminho até a morte, pretendendo, prendendo, né, e metendo em cárceres homens e mulheres. Então Paulo aqui, ele está falando do momento em que outrora ele era Saulo, e ele está dizendo que ele perseguiu esse caminho até a morte, ou seja, ele deu o melhor dele, né, perseguindo esse caminho. Quando se fala em perseguição,
a gente engloba uma igreja. Essa igreja vai sofrer perseguição. E quem é a igreja? A igreja é o povo fiel àquilo que Deus determina para o seu povo. Deus tem uma doutrina para o seu povo e esse povo está sendo fiel, essa igreja vai ser perseguida, entende? Então não tem placa de igreja. Tem igreja que compreendeu a mensagem que Deus tem para o seu povo com relação à doutrina e tem igreja que não compreendeu. Mas nesse dia, todas as igrejas vão compreender que há uma só doutrina dada por Deus e ela vai passar a ser perseguida. Por quê? Vai ser um decreto aí, tá, gente? Não vai demorar muito, certo? Então aqui a gente já viu que uma igreja instituída por Deus, aí tem um nome, tá? E vamos ver se esse nome é simplesmente um nome intitulado pelo Fernando, ou se esse nome é intitulado por Deus e essa igreja tem uma moral a seguir, tem como uma doutrina, né, uma lei moral a seguir. Olha só o que diz em Atos capítulo 24, verso 14. Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam de seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os escritos dos profetas. Então Paulo aqui ele está dizendo que, segundo o caminho que chamam de seita, por quê? Ele estava sendo fiel a esse caminho que tem os mandamentos de Deus aqui, né, como regra de fé, e ele também acreditava em tudo aquilo que os profetas disseram a respeito de Jesus. Estavam chamando esse caminho de seita. Quase todo o livro de Atos aqui fala num sentido contra Paulo, contrário a essa doutrina pregada pela igreja verdadeira, incitando, né, insinuando que eles são uma seita. Você já ouviu isso em algum outro lugar? Uma igreja que aceita aquela doutrina dada por Deus e essa igreja acaba sendo chamada de seita? Interessante isso, né? Então, o capítulo 24 é bem interessante nesse quesito aí, tá, gente? E agora, Jesus, diante de Pedro, olha só o que ele diz em Mateus capítulo 16, verso 18. Diz bem assim, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora o interessante desse assunto aqui é que Jesus, diante de Pedro, ele não está dizendo que sobre ti edificarei a minha igreja, ele está dizendo sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esta pedra, quem é a pedra? A Bíblia não diz que Jesus é a pedra angular? Que ele quer ser a nossa pedra angular? Os judeus têm isso de ter bem no centro da porta uma pedra no qual essa pedra tem a doutrina, os 10 mandamentos de Deus dado pelo seu povo. Porque a palavra diz, né, que te será um sinal, né, na tua mão direita. Eles amarram isso também na mão direita, tá, gente? Isso desde o Antigo Testamento até os dias de hoje o povo judeu faz isso. E na tua fronte, porque nos umbrais das portas eles penduram isso. E quando eles passam pelo lugar, eles veem, opa, isso aqui é do meu pai, isso aqui é de Deus. Certo? Então a mensagem não era para qualquer um, não. Quando Deus fala essa mensagem que está lá em Apocalipse, capítulo 13, lembra? Que os que não adoraram a besta, não tiveram o sinal na sua fronte nem na sua mão direita, tá falando de alguma coisa de adoração a Deus aí, tá, gente? Não é qualquer coisa não, um sinal, um chip, não sei o quê. Se for uma coisa visível é muito fácil de eu dizer que não quero, mas se trata de adoração. E quando se trata de adoração nós precisamos saber quais são os ícones simbólicos, né, que são de adoração a Deus, ou algo literal de adoração a Deus. Por isso que é muito importante entender que o livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras e símbolos que não dá para interpretar da forma que a gente lê, certo? Então o texto ali continuou falando, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele está falando dele mesmo. Jesus está falando de... ele é chamado de rocha, ele é chamado de pedra angular, né? E ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Por quê? As portas do inferno, sabe, né, que na Bíblia significa inferno. Inferno é Sheol e Hades, né? Então tem o mesmo sentido, tá, gente? Tanto no grego quanto no hebraico para terra, mundo dos mortos, abismo, sepultura e inferno. Tá? Todas essas coisas são referentes à terra que a gente vive, certo?
Então lá no Apocalipse 12, verso 9, quando Jesus revela para Satanás que ele foi atirado no mais profundo abismo, abismo é o espaço entre o terceiro céu e a superfície da terra, tá, gente? É isso. Não é que existe lá no fundo da terra um inferno e gente queimando e ardendo em chamas. Esse inferno aí se refere ao final lá, que é a terceira vinda de Jesus para julgar os ímpios que não quiseram nada com Deus. Aí sim, essa terra será um globo pegando fogo, né, num sentido literal de inferno, agora sim, as pessoas ardendo em chamas. Certo? Então, portas do inferno significa, o inferno significa cativo, né? E todas as pessoas que estão mortas estão cativas da morte, até que Jesus dê ordem, ressuscita para a vida eterna ou ressuscita para receber a tua recompensa, né? Misericórdia. Então, não era sobre Pedro, tá? A Bíblia não estava se referindo ali, Jesus não estava dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra Pedro, por quê? Porque Pedro está morto e está aguardando no pó da terra a vinda de Jesus. Então ele está no cativo, ele está no inferno, tá? Sepultura, onde ele está enterrado, se chama inferno, se chama mundo dos mortos, se chama terra, né, que é o lugar onde a gente vive, certo? Então, cuidado aí, gente, com qualquer alusão, qualquer outra palavra que as pessoas vêm trazendo. Não, peraí, a igreja foi instituída através de Pedro. Eu sugiro que dê mais uma analisada na Bíblia aí. Cada que as pessoas me dizem, me falam sobre Cristo, sobre Jesus, apontando para dentro da Bíblia, eu ouço. Eu ouço, mas eu procuro pegar os versos, anotar. Eu vou dar uma analisada e a gente volta a conversar sobre isso. Ou se é um assunto que eu já tinha me debruçado, aí fica mais interessante, né? A gente debater. Debate não é uma coisa ruim, tá, gente? Desde que não vire um ponto aí de confusão, né? Onde a pessoa quer defender, já levanta a espada, né? Não é isso aí não, tá? Então, espada é a palavra de Deus, de acordo com Efésios capítulo 6, verso 17. E isso é interessante e muito importante que todos nós saibamos manejar essa espada. Ela está na mão do Espírito Santo através do nosso entendimento. Certo? Deus abençoe. Muito obrigado pela presença e por estar comigo até esse momento aqui, né? Feliz semana. Deus o abençoe.